excelente a sua palestra, brilhante e muito provocadora. Foi no ponto, na veia, como se diz. Então, 3 perguntinhas bem colocadas. Níveis e Vienes da UFMG. Gostei muito da palestra, acho que foi a palestra mais ilustre sobre inovação que eu já ouvi de alguém estando no governo. Bom, É um elogio ou é uma crítica? Primeiro condicionante para se produzir tecnologia de ponta é ter pesquisa de ponta. E isso a gente está fazendo muito bem, os dados são claros. Agora, por outro lado, P&D está na universidade, não está na indústria. Isso mostrou isso claramente. Nos Estados Unidos, 80-20, a gente é 20-80, 70-30. Então, existe uma responsabilidade muito grande para as universidades. Elas têm a chance de produzir isso que está procurando para quê? Eu discordo que a FUCA não está na universidade. A universidade tem a chance. Patentes, assim como artigos científicos, ficam na prateleira. A distância entre um artigo científico ou uma patente e produtos, empresas, empreendedores, startups, geradores de riqueza, tem uma distância muito grande. E a universidade não tem agilidade. O Tribunal de Contas da União está em cima, todo mundo morre de medo. A Procuradoria Jurídica não deixa nada acontecer. Como é que resolve isso? Não adianta, os números são claros, como fazer? A universidade, sim, ela tem um papel importante e pode produzir esse problema. Cliente seu, sou da Extracta, e que problemas eu tenho visto nos últimos 20 anos em que eu tenho lidado nessa área de fronteira entre universidade, indústria, ciência e inovação. O problema é que nós não conseguimos, na realidade, fazer, não conseguimos aqui, não conseguimos em parte alguma do mundo, fazer com que a universidade desatenda os seus objetivos iniciais, centrais, que é trabalhar o desenvolvimento de conhecimentos em maiores comprometimentos, para atender a indústria. Esse atender a indústria é um negócio que não está construído na universidade, muito menos na nossa. Quem atende a indústria, na realidade, são empresas intermediárias e são empresas de pesquisa e desenvolvimento. Essas empresas de pesquisa e desenvolvimento estão muito ligadas na indústria de um lado, às necessidades de pesquisa e desenvolvimento, e muito ligadas aos seus colegas da universidade do outro. E nós temos uma grande dificuldade, quer dizer, por que a coisa não funciona melhor no Brasil e funciona talvez melhor em países que são mais impositivos, como China e Coreia e etc., que forçam essa ligação com a indústria, é que a nossa indústria ainda não está realmente buscando aonde está a nossa capacidade de fazer pesquisa e desenvolvimento. E não é na universidade, certamente, porque a universidade tem 1000 outras coisas a fazer. Muito obrigado, Antônio. A minha pergunta na mesma direção, mas eu quero ser bem objetivo. Eu, honestamente, não acredito que essas ações da FINEP vai resolver o problema de inovação. Vamos fazer a comparação com a China, que você citou aumentando aí. A única razão da China passar numa sociedade sem nenhuma tradição de empreendedorismo científico foi o grande número de institutos do governo instalado pelo governo chinês, fazendo exatamente a ponte que foi mencionada entre a pesquisa científica e a pesquisa e a aplicação nas indústrias. Isso nós não temos no Brasil e não estou vendo a FINEP caminhar nessa direção e nem o governo. Eu podia pegar uma lista enorme de coisas que eu não estou vendo nem no Brasil nem no governo, certo? Primeiro, a gente precisa colocar as coisas no devido lugar. Veja, a FINEP não vai resolver o problema de inovação no Brasil. Não vai, nem a FINEP, nem ninguém sozinho vai resolver. Se eu passei essa imagem na minha fala, eu peço desculpas, não era o que eu queria falar. A FINEP pode contribuir um pouquinho para que isso melhore. Quanto melhor ela atuar e quanto mais foco ela tiver, melhor é. Essa é a questão de fundo que estou levantando.
se ela vai resolver ou não, eu acho que não faz parte, não foi esse o mandato que eu recebi, não foi esse o convite que eu recebi, e se for esse o convite, eu vou voltar para a universidade. Não vou ficar lá, certo? Porque eu acho isso impossível de ser feito. Segundo lugar, nós temos vários exemplos desse casamento entre universidade e empresa com um enorme sucesso. Nós esquecemos, às vezes, isso. Vou falar bem claro para vocês. A Petrobras é o que é graças ao trabalho intenso que teve entre exploração, engenharia da Petrobras e o centro de pesquisa. A Petrobras não seria o que é sem esse casamento. E não teve nenhum instituto formado para fazer esse casamento como na China. E não precisa ter. A Embraer só é o que é porque foi construída pelo governo brasileiro após a construção do CTA, do ITA, que construiu a Embraer como empresa pública, e nós temos um dos felizes casos de casamento entre universidade e empresa no mundo. Aliás, é engraçado, o ano passado eu fiquei no MIT um período e só se falava da Embraer, da Petrobras, do sucesso do etanol brasileiro, da relação entre pesquisa e etanol e o agronegócio brasileiro. E eu ficava falando assim, mas nós não conseguimos casar a universidade com empresa, nós estamos distantes da nossa universidade. E o pessoal falava assim, mas vocês têm mais do que nós. Eu não estava em qualquer lugar nos Estados Unidos, estava dentro do MIT, que é um dos lugares, por excelência, que discutem exatamente esse casamento entre universidade e empresa. Quer dizer que nós estamos pintando o mundo de cor-de-rosa? Eu não acho isso, eu só acho que nós temos que tentar não esquecer os casos gigantescos que nós temos e que esse casamento se deu. Por que eu estou enfatizando alguns casos e não casos em massa? Porque, gente, empresa é uma coisa, universidade é outra. A gente pode falar o que a gente quiser. Casamento entre duas pessoas, humanos, já é uma dificuldade. Acima de 3 meses já é um sucesso garantido, certo? Casamento entre dois animais institucionais de natureza distinta, como uma empresa e uma universidade, é muito difícil. E pouca gente sabe fazer isso no mundo. E nós temos casos que nos iluminam permanentemente. Então eu acho que o que a FINEP está fazendo dentro da sua atribuição, que não é a de resolver os problemas do país, não vai. Se alguém está esperando a FINEP, esqueça, certo? Mas a FINEP pode ajudar. É exatamente a gente conseguir iluminar alguns exemplos, alguns casos, algumas áreas, alguns setores e mostrar que é possível fazer isso com uma relativa eficiência. Se nós conseguirmos fazer isso, eu estou completamente satisfeito. Completamente satisfeito. E em alguns casos acontece. Por exemplo, eu acabei de voltar de uma feira aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês foram, a Feira da Defesa, tem alguns diretores da FINEP que estão aqui, em que eu vi, a partir da construção de produtos, a formação de redes de instituições de pesquisa, juntamente com empresas brasileiras, e gerar produtos completamente novos, que são altamente competitivos numa indústria que nós somos raquíticos, que é a indústria de defesa. Eu vi, na minha frente. Você pega o caso da Optronic, esqueci o nome lá de São Carlos, a Optoeletrônica, que desenvolveu a mira a calor térmica, que ao mesmo tempo desenvolve processos com o mesmo sistema para a área de saúde, e estava lá. Eu vi o stand lá do meu colega, o Marco Antônio Raup, que estava lá na Aeroespacial, esse casamento, formação de redes e essa convergência entre empresas, universidades e centros de pesquisa, gerando coisas novas altamente competitivas. Vocês acham que, veja, por muito tempo a gente ia para fora do Brasil e falava assim, por que o etanol brasileiro é competitivo? Tem trabalho escravo, tem abuso das crianças, tem trabalho infantil, tem baixos salários. Na verdade, depois quando eles acordaram, eles viram que, na verdade, em 1925, o Ford T era movido a biocombustível lá na Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Tem décadas e décadas de pesquisa, de seleção de variedades de cana. Da onde veio a competitividade do etanol? Caiu do céu? É um exemplo gigantesco, exatamente sobre essa capacidade que nós temos de fazer essas instituições convergirem. Então, se eu puder contribuir para isso, estando na FINEP, eu fico muito agradecido e fico muito contente. Muito obrigado. Vamos aplaudir outra vez.